Esse texto bíblico, Mateus capítulo 5, é conhecido por esses 3 títulos, 3 nomes: Sermão do Monte, Sermão da Montanha ou Sermão das Bem-aventuranças. Hoje é a 3ª pregação e eu falei para você que nós faríamos 4, mas quando eu reli estudando essa semana, eu percebi que a pregação 4, ela estaria complementando a 3. Então nós vamos terminar hoje o sermão do monte, da montanha. Então fique atento, porque eu quero falar sim, mais profundamente, sobre o que seria a pregação 4, mas nós estaremos terminando hoje essa série de mensagens, amém? Quem já abriu aí Mateus capítulo 5, versículos 9 a 10, diga amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Feche seus olhos mais uma vez. Peça ao Senhor que essa palavra viva, poderosa, eficaz, fale ao teu coração. Senhor, mais uma vez nós clamamos para que a tua palavra viva e poderosa faça exatamente aquilo para a qual ela foi enviada pelo Senhor. E por isso, ela não voltará para ti sem antes realizar a tua vontade. Cada coração, cada mente agora estão aqui prontos para te ouvir. Cada ouvido atento, cada mente e coração abertos para ouvirem a tua voz, a tua palavra. Fala conosco mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Só relembrando, quando nós iniciamos o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, na pregação de início, de explicação sobre o motivo desse sermão, eu declarei que Jesus, ele estava agora aqui instituindo o reino de Deus, e ele precisava explicar à multidão, mas depois nos últimos versículos e finais, ele vira especificamente para os seus discípulos. Ele, ao mesmo tempo que ensinava os discípulos, ensinava a multidão, mas depois ele foca somente nos seus discípulos, aqueles que o seguiriam durante o seu ministério terreno. Ele precisava mostrar a diferença do que eles tinham aprendido até ali, para o que realmente ele veio fazer ao instituir o reino do Senhor, o reino de Deus na terra. E ele disse então a todos ali que puderam ouvi-lo, a respeito da necessidade, primeiramente, de reconhecimento da sua fraqueza, da sua limitação. Então no versículo 3, que foi a segunda mensagem, a segunda pregação, ele fala a respeito: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não humilde porque tem pouco dinheiro, não humilde porque não tinha condições financeiras, ou porque era humilde, de quietinho, de uma pessoa quase que triste, não, mas humilde de coração é aquele que realmente declara diante do Senhor: eu preciso de ti, eu tenho dependência de ti. Os que choram, no versículo 4, só relembrando, ele fala a respeito daqueles que quando pecam, eles não aceitam aquilo na sua vida como algo normal, e eles choram pelo pecado, porque antes, a gente vai lá, mata um cordeiro, sacrifica, solta o sangue lá, o pecado é encoberto, e aliás assim, a pessoa até tinha o esforço de levar o seu animal lá, a sua ovelha sem mancha, sem defeito, para o sacerdote, sumo sacerdote, fazerem ali o sacrifício. Mas não era nem ele que fazia todo o ritual e era beneficiado. Agora nós vivemos um novo tempo e o Senhor Jesus vem estabelecer um reino de arrependimento, um reino onde você precisa entender que o pecado não pode controlar a sua vida. Por isso, bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E eu declarei assim, como quando estudamos lá sobre o fruto do Espírito e a respeito do domínio próprio.
E eu falei lá na época daquela pregação, e tem muito a ver com esta também, que aquele que tem domínio próprio, não é porque ele não sabe o que fazer, ele não tem autoridade para fazer, mas mesmo tendo toda a autoridade, às vezes ele é um líder, às vezes ele é o chefe, às vezes ele é o proprietário da empresa, mas por ter domínio próprio ele sabe como se colocar. A mesma coisa é o manso de coração. Jesus nos está falando que é alguém que leva uma pedrada, leva uma ofensa, e é porque não sabe, eu me submeto, não, é alguém que teria toda a força, teria toda a autoridade de repreender, de fazer, de mandar, de desmandar, mas ele prefere ser manso, e ele deixa a pessoa, já ouviram assim, deixa a pessoa falando sozinha, mas ele não estraga a sua comunhão com o Senhor, ele não coloca à prova a sua vida com Deus. E uma frase muito importante que eu ouvi: ele não muda o seu caráter e a sua natureza segundo o que as pessoas fazem com eles. Eu conheço uma pessoa, e ela era muito nervosa, e ela era muito assim, ímpeta, e ela era muito, nossa, qualquer coisa ela explodia. E um dia ela foi num PG e foi falado sobre Jesus, que quando ele estava diante de Judas que o traiu, ele chegou e falou assim para Judas: foi você, meu amigo? Jesus não mudou o seu caráter porque Judas não tinha caráter, e Jesus não tinha todo o poder de chegar e dar uma palavra dura para Judas. Ele não tinha, ele não tinha toda a autoridade para dar uma palavra dura para Judas. Ele não tinha todo o poder para Judas morrer sequinho atrás da porta. Ele não fez nada disso, igreja. Ele teve um coração manso. Irmãos, foi pior para Judas ouvir isso de Jesus do que qualquer outra repreensão, especialmente se ele tivesse algum temor ainda. E você que tem temor ao Senhor, temor pelo Senhor, você não pode ficar fazendo coisa errada, e você precisa ser manso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, foi do domingo passado, e eu falei sobre a justiça de Deus primeiramente. Jesus fala publicamente: vocês precisam viver a justiça. Então tenham sede e fome de justiça, mas não é a sua justiça, não é apenas a justiça dessa terra, está aí para ser feita, mas antes de tudo, a justiça de Deus. Olha só o que a Bíblia fala, e é pesado: terrível é, ou, dependendo da versão, horrenda coisa é. Lembra desse versículo? Cair nas mãos de um Deus vivo. Por isso não é você que vai fazer justiça. Você tem que ter sede e fome de justiça. Como? Você precisa promover a justiça. Mas ele não está, mas ela não está. Eu estou. Eu vou continuar assim. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia e o perdão andam lado a lado, mãozinha dada. Você quer ser perdoado pelo Senhor? O que a Bíblia fala? Tem que perdoar também. Está até na oração do Pai Nosso, oração modelo, que diz: perdoai os nossos devedores, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E a misericórdia também, semana passada eu vou relembrar tudo aqui, nem vou ficar voltando texto bíblico, nós lemos textos aqui que dizem claramente: se eu não for misericordioso, eu não serei alcançado pela misericórdia do Senhor. Mas aos folgados que buscam misericórdia, assim, tem que ser misericordioso comigo. Presta atenção, o que Deus faz com relação à misericórdia dele, que é muito maior do que eu, você, aliás, infinitamente maior. Ele diz assim: aquele que se arrepende e abandona o pecado, alcança a misericórdia, senão não. Então não adianta você talvez chegar no irmão e falar: você tem que ter misericórdia de mim, mas você vai parar de pisar no meu pé? Você vai parar de falar de mim? Você vai parar de tentar me atrapalhar? Você vai parar de me perseguir? É mais ou menos assim. E também, a semana passada nós falamos sobre a pureza de coração, no versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão
a Deus. E tem aquele versículo que é concordância com esse, que o apóstolo escreve assim: segui a paz com todos, a gente vai falar agora de paz, segui a paz com todos e a santificação, sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, abordando agora as últimas bem-aventuranças relacionadas à vida pública e prática no reino, o tema da mensagem desta noite é viver em paz, viver a paz em um mundo em guerra. Viver a paz em um mundo em guerra. É um desafio muito grande. Mas a palavra diz no 9, bem-aventurados pacificadores. Os pacificadores são aqueles que têm paz com Deus, por isso eles conseguem semear a paz. Eles são pacificadores. Hoje eu assisti um vídeo, mensagem pronta, de um menino, acho que uns 2 anos, e o pai, talvez fosse até um teste com aquela criança, porque deu muito certo ali, mas o pai estava disciplinando o irmão maior, e já com chinelo, e o pai tinha um pé, porque era um chinelão assim, e ele estava lá com o chinelo. Aí o filho menor veio, pegou um banco e deu para o pai sentar, e pegou um banco e deu para outra criança que estava sendo disciplinada, ouvindo o pai ali, sendo repreendida pelo pai, para sentar. Depois ele veio e deu uma água para o irmão tomar, e veio e trouxe uma água para o pai, e o pai com o chinelo na mão, e de repente ele chegou e fez assim, tirou o chinelo da mão do pai, abraçou o pai, abraçou o irmão, e fez os dois se abraçarem. Esse é o pacificador. É difícil? Claro, às vezes você está querendo torcer o pescoço, ainda vai pacificar, mas nós precisamos viver o reino de Deus assim. É Jesus quem disse, não sou eu. No ministério pastoral é o tempo todo, praticamente, tendo que colocar em prática o exercício de uma delas. Quando não, Deus sorteia a gente, fala, vai viver todas de uma vez. E a gente vai fazendo, para que Deus cresça e eu diminua. Por isso os pacificadores são aqueles que têm paz. E essa paz de Deus eles ainda semeiam. Os perseguidos, do versículo 10, sofrem qualquer sacrifício, mas por causa de algo muito especial, para permanecer dentro da vontade de Deus. Então, a prática pública da vida no reino de Deus, enquanto estamos neste mundo, é promovermos a paz, pacificadores, e, sendo nós perseguidos, devemos entender, é porque eu estou no centro da vontade de Deus? Então a palavra vai dizer agora no 11, você não fechou, né? Espero que não. Vai dizer assim no 11, bem-aventurados sois. Agora ele deixa a multidão e ele olha para os discípulos. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Essa questão de mentindo, injuriar, falar mal contra vós, não é algo só próprio do mundo contra nós. Infelizmente ainda acontece dentro, às vezes, da igreja. Às vezes acontece dentro da nossa casa. Um irmão que fala mal de outro irmão, um pai que fala mal do filho, o filho que fala mal do pai. E, na verdade, às vezes isso acontece por causa da posição daquela pessoa em Cristo. Como eu ouvi na minha infância, pré-adolescência então, irmãos, o camarada chegava numa roda e ele sabia estrategicamente que eu estava ali conversando com alguém, falando muitas vezes da palavra de Deus, e às vezes chegava lá um amigo, um colega, vou chamar de amigo, estudava comigo na mesma classe, e ele fazia algo para tirar assim, sabe? Aí você virava o centro do riso. Eu já estou acostumado com riso desde a infância, porque eu comecei a cantar com 3 anos na igreja, e era o mesmo tempo que levava a música que eu ia cantar, era o tempo que a igreja ficava rindo enquanto eu subia no banco para cantar, porque senão a igreja não me enxergava. Eu estou com esse tamanho todo agora, imagina eu com 3 anos, né?
Alguém podia passar e falar, esse menino está gatinhando? Não, ele está em pé mesmo, porque eu era bem baixinho. Eu estou acostumado com isso. Aí comecei a trabalhar, foi tão interessante que num dos meus primeiros trabalhos, quando eu professei a minha fé, porque uma menina lá na sala foi da mesma cidade que eu morei, e ela lembrou, você cantava na escola, cantava, você ainda é crente? Foi assim que ela perguntou, e eu falei, sou? O cara estava passando um fax, ó como eu sou antigo, o cara estava passando um fax, ele fez assim, ó, crente, você não tem mais o que fazer? Já contei esse testemunho já, no final ele se converteu, casou, é crente em Jesus Cristo hoje, mas na época, irmãos, ele me perseguiu. E às vezes nós enfrentamos isso no trabalho, enfrentamos isso em casa, enfrentamos isso por causa da nossa posição em Cristo. Versículo 12, Jesus fala assim, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus deixa duas coisas interessantes aqui no versículo 12, que a perseguição por amor do nome dele, que a perseguição porque nós temos uma posição com ele, porque perdemos até namorado, namorada por causa dele, porque perdemos emprego, porque não vamos mentir, não vamos enganar, porque perdemos relacionamentos que vão tornando-se más companhias e vão corromper os maus costumes. Tudo isso que nós abrimos mão por amor de Jesus, ele diz, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então ele diz, é uma perseguição que precisa ser vivida com alegria, porque tem céu envolvido nisso. E também ele diz, porque também perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então se alguém tem te perseguido por causa da sua fé, bem-vindo ao time dos profetas. Eles eram perseguidos também. Se você perdeu pessoas que eram assim, amigos seus, nossa, do coração, mas agora você crê em Jesus, anda com ele, e ele fala, não dá mais para ser seu amigo, você está no time dos profetas. Mas o texto mesmo para hoje à noite, eu quero começar dizendo ainda que Jesus, ele tratou do coração dos seus discípulos e até da multidão que estava ouvindo as bem-aventuranças ali, do versículo 3 até o versículo 8. Agora ele mostra como esse coração deve se manifestar no mundo. Deve se manifestar sendo pacificador e deve se manifestar suportando as perseguições. A fé verdadeira não se isola. A fé verdadeira, ela age. E agir com a natureza de Cristo, frequentemente, ou na maioria das vezes, nos trará oposição. Se levantarão pessoas para se oporem. Então o versículo 9 que diz sobre os pacificadores, tem uma promessa. Bem-aventurados pacificadores que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, eles não são apenas pacíficos, tipo, você está no meio de uma discussão, aí você fala, eu sou pacificador, e encosta e fica ouvindo a discussão. Não, o pacificador não é esse, só. O pacificador é aquele que diante de uma situação aguda, ele vai ativamente buscar reconciliar. Depois ele vai ajudar a curar. E depois ele vai ajudar a restaurar. O pacificador ou os pacificadores refletem o caráter do Pai. Refletem o caráter do próprio Deus. Que reconciliou, não precisa abrir lá em 2 Coríntios 5, de 18 a 20. Mas por causa do amor dele, ele mesmo reconciliou o mundo com ele em Cristo, pela cruz. Jesus, ele foi o reconciliador entre Deus e os homens, eu estou falando de exemplos bíblicos agora. E Barnabé, ele promoveu a reconciliação entre Paulo e os demais apóstolos. Atos 9, de 26 a 27, não queriam aceitar Paulo, porque Paulo, até uns dias atrás, batia nos cristãos. Agora chega lá e fala, eu sou irmão também.
Quem que ia acreditar de primeira? Barnabé ajudou nisso. Olha como que o pacificador tem um papel importante em meio à crise. Como o pacificador tem um papel importante em meio a uma situação aguda, de briga. Você era briguento, briguenta? Deus está tirando isso de você Por isso que é conversão, né, gente? É mudança radical. Era nessa posição aqui, 360 graus, agora é nessa. Ou então, para quem gosta assim de uma ilustração melhor, era nessa posição, andando para trás, agora é nessa, andando para frente. Por quê? Conversão é de gente encrenqueira, você vira pacificador. Que mudança! Gente, eu mesmo, sabe qual que era a minha função antes de ser pastor? Departamento pessoal, atual recursos humanos. Sabe qual era o dia assim mais necessário para a função? Qual era o dia? Não era fazer folha de pagamento, preencher as guias de pagamento, recolhimento de FGTS, do INSS dos funcionários, não era isso. O dia mais para o cara do departamento pessoal era o dia que ele mandava embora. E tinha um pessoal que trabalhava comigo, que era uma sala grandona, várias pessoas, eles falavam assim: hoje tem aviso prévio para entregar? Hoje tem. Deixa a gente ir embora, que a gente fica com dó. E eu não tinha dó, que era a minha função. Eu não tinha. Aí Deus me chama para uma função que é o contrário. Dá vontade de mandar embora, mas não pode. Porque eu cuido de algo que não é meu, que o apóstolo Paulo fala: cuide, mas não é para vocês folgarem não, porque... Quem me conhece aí, levanta a mão. Então pronto, você já sabe. Mas olha só, interessante o que eu vou falar. Eu busco no Senhor calma, paciência, porque todas as vezes que eu até deveria, já de cara fazer algo, mas o Senhor vem e coloca no meu coração: trata primeiro, porque o rebanho não é seu. Agora, depois de um tratamento, não há mudança, aí a mesma palavra vai dizer para mim: não deixe como um filho bastardo, precisa haver disciplina, porque ele tem pai. E no caso, o Senhor vai requerer de mim aquilo também que eu não fizer de certo, para que você se torne uma pessoa certa. Por isso que não dá para folgar 100%, entendeu? Mas ser pastor é totalmente o contrário do que eu vivia antes, da minha profissão anterior. E é um grande desafio para mim. É um grande desafio para você a mudança de temperamento. Mas o temperamento não muda, pastor, porque são os 4 lá e eu vou morrer com eles. Mas eles são lapidados por Jesus. E precisa ser igreja, porque senão não teve conversão. É igual aquela questão do adolescente. Eu acredito na ciência, acredito na psicologia, eu sei porque fui adolescente também. Eu sei o tanto que por dentro está fervendo, porque está mudando tudo, né? Os hormônios, a maneira de enxergar a vida, e o pai e a mãe que já começam: você está cavalão, vamos fazer, e aí você parece que não está preparado, que ainda é uma criança. Até esses dias eu era uma criança, como o Theo diz: nossa, o meu 4 anos era melhor, quando eu fiz 5 mudou tudo. Não está sendo bom para mim 5 anos, não é, Morgana? Ele falou isso um dia para nós. Esse ano não está bom para mim não. Depois que eu fiz 5 anos, eu sei que o adolescente sofre esse choque. Mas presta atenção, o adolescente, Jesus mora aí no coração? Jesus é o teu Senhor? Tem que ser diferente. Não é como o adolescente da escola, indisciplinado, porque você tem Jesus. Embora aquele adolescente encontre explicação na ciência, mas as pessoas vão dizer: esse adolescente é diferente. Por quê? Porque tem Jesus. Porque se for assim, tem também uma coisa aí, acho que estudos, né? Que o homem tem uma síndrome e uma crise aos 40. Sabe que crise que é essa? Ele quer de repente trocar a mulher por uma mulher mais nova. Tem isso aí, tem um estudo sobre isso aí. Mas o crente pode fazer isso? Claro que não. Então para com esse negócio de fase. É Jesus na veia, é Jesus no coração. É Jesus na mente, é Jesus te transformando. Beleza? Por isso que você de encrenqueiro
passará a ser pacificador. Essa semana, eu descobri que um cara que devia para nós, né, pastor? Tem uma pessoa aqui também que ele devia, morreu. Eu falei para o pastor Anderson, lamentável. Fiquei triste. O pacificador, ele não acha graça nas coisas ruins. Um mediador entre dois inimigos é alguém que absorve o custo da reconciliação. Mas olha a bênção que vem por trás de quem é reconciliador. Nós fomos chamados para construirmos pontes e não para sermos muros. O pacificador age com coragem, com sabedoria e amor. Então, por isso que eu disse para vocês, eu quero sempre ser um pastor pacificador de paz, mas eu também preciso agir com coragem e sabedoria. Os que promovem a paz se identificam como filhos de Deus, porque agem como Ele. Lembra que eu falei do exemplo do adolescente? Ele é destaque na escola. Uma vez, adolescente, já contei isso outras vezes aqui, Deus me deu uma. Por quê? Eu tirava boas notas, eu era bom de decorar. Prova de história, de geografia, nossa, eu ia bem, porque eu decorava, gente. E aí, eu conversava muito na sala, e eu tinha um companheiro. Se eu encontrá-lo um dia, eu falava, vou pedir perdão para ele, porque eu prejudiquei aquele meu companheiro. Ele vinha na minha. Só que um dia a professora deixou as provas, a minha e a dele, para entregar por último. E aí eu comecei a formigar a cabeça, que eu já contei aqui, que quando eu estava passando alguma coisa assim difícil, minha cabeça formigava. Assim, o sangue ficava agitado. E eu vi que não chamou ele também. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Quando chegou lá na frente, ela colocou a gente encostado assim. Esse dia o Senhor abriu meus olhos que eu tinha que ser um adolescente diferente. Ela colocou a gente encostado na lousa e falou, Márcio Biasi, aqui está a sua prova. Mário, não lembro o sobrenome dele agora, está aqui a sua prova. Você entra na do Márcio e não tira nota. Você é burro duas vezes, porque você entra na dele e não tira nota. Ele faz bagunça, mas ele tira nota. Aquela hora eu falei, Senhor, eu não estou sendo um bom testemunho aqui. Eu comecei a mudar. A gente precisa mudar. Partindo para o encerramento dessa mensagem, eu já falei bastante sobre os perseguidos por causa da justiça, mas tem uma promessa no versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A justiça aqui é a mesma do versículo 6, que por nós vivermos de acordo com os padrões de Deus, termos sede e fome de justiça, é muito provável que neste mundo nós tenhamos perseguições. E a perseguição não é por religiosidade, não é por fanatismo, mas é simplesmente por viver uma vida santa, íntegra e fiel. Antes você bebia, hoje você não bebe mais. E você vai ouvir alguém dizer assim, nossa, mas para ser crente precisa parar de beber, mas você, é uma perseguição isso aí. É uma maneira pela qual, devido à sua integridade, querer viver uma vida santa, fiel a Deus, as pessoas se levantam. Olha Daniel na Babilônia, ele não fez nada contra ninguém, ele ainda servia o rei, ele era um homem especial, um jovem especial para o rei, íntegro, mas ele foi perseguido e lançado na cova dos leões. João Batista, ele pregava o reino de Deus, se aproxima o reino de Deus, arrependam-se, aí Jesus vem, mas João Batista foi morto, porque denunciava o pecado. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, já vou ler. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A perseguição é parte da identidade cristã. Já falei amplamente sobre isso. Às vezes acontece na família, no trabalho, na escola, na faculdade. O discípulo fiel prefere perder as coisas deste mundo a perder o reino de Deus. O sofrimento por Cristo é um sinal de pertencimento
ao reino. E concluindo, o verdadeiro cristão, ele não vive para agradar o mundo, praticar as coisas do mundo, para ter moral, para ter amigo, não. Ele quer refletir o Pai. Ele promove paz, mesmo quando lhe custa a sua paz pessoal. Olha, ele promove paz quando lhe custa a sua paz pessoal. E ele permanece justo, mesmo que isso lhe custe perseguição. Feche os seus olhos agora. Eu quero que você reflita comigo em toda essa palavra que foi lida e foi pregada aqui. Você tem sido um pacificador ou você tem alimentado divisões? Você está disposto a ser fiel, mesmo que isso te custe? Mesmo que isso, a princípio, lhe traga perdas? Olha o que Jesus fala sobre quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Aquele que perde a sua vida por amor de mim, achará. Quem perde a vida neste mundo por amar ao Senhor Jesus, porque quer viver para Ele, com Ele, dele para Ele, ganhará o céu. Mas eu sei que isso custa a princípio. E você nunca pode se esquecer: os pacificadores são filhos de Deus. Os perseguidos são herdeiros do reino de Deus. Você está desse lado, do lado do reino de Deus? Então você precisa se colocar agora diante do Senhor e dizer: me ajuda, Pai. Me ajuda com tudo que eu tenho falado, pensado, ou até da maneira como eu tenho agido. Me ajuda. Tem coisas que fogem do nosso controle quando de repente é uma situação que depende de uma outra pessoa e aquela pessoa não quer nada. Isso é para um outro dia, uma outra história. Mas eu quero que você foque a tua vida agora. Como você pode fazer diferença e como você pode fazer diferente as coisas que até então você estava fazendo de maneira errada. Em nome do Senhor Jesus e por amor a Ele, nós queremos nos entregar nessa noite, pedindo ao Senhor que nos ajude a sermos pacificadores e pedindo ao Senhor que suportemos as perseguições, porque Ele diz assim: é o meu trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. Nós descansamos no Senhor, sem abrirmos mão dos princípios do Senhor na nossa vida. Pacificador, você que quer promover a paz, nesse momento, se coloque diante do Senhor de maneira especial, porque o mundo precisa ver a mudança na sua vida. Alguém aqui que quer melhorar nessa área, se coloque em pé. Não vou te chamar à frente, não vai ter esse momento hoje, mas eu quero que você se coloque em pé. Ninguém vai olhar para você, está todo mundo de olho fechado, e nós queremos orar por você, para que Deus te use a pacificar, a ser pacificador. Amém? Por essas pessoas que querem fazer a diferença neste mundo. Deus vai usar a sua vida tremendamente. Obrigado, Pai, por essas pessoas que ouviram e entenderam a Tua palavra e se colocaram como canal de bênçãos agora na Tua presença. Maravilhoso é o Senhor, digno de honra, digno de glória.
E através da vida de cada uma dessas pessoas, o Senhor será exaltado. E a paz de Cristo, reinando no coração dessas pessoas, também de forma extraordinária e externa, alcançará muitos. Em nome de Jesus. Amém.